chamo Igor Alcântara, sou graduando em Artes Visuais de Gravura pela EBA UFRJ. Sou bolsista PBAC, pesquisador no grupo As Práticas Artísticas Contemporâneas e o Pensamento Pós-Colonial e Decolonial. Olá, meu nome é Beatriz Ellen, eu sou estudante de História da Arte pela UFRJ e também sou pesquisadora do grupo As Práticas Artísticas Contemporâneas e o Pensamento Pós-Colonial e Decolonial. Esse trabalho que vamos apresentar hoje, que se chama Narciso e Eco, de Grada Quilombo e Gargalheiras de Sidney Amaral, tem como objetivo estabelecer uma ligação entre as obras, pontuando as questões do poder de fala e escuta a partir de uma perspectiva decolonial. Também, essa pesquisa busca compreender a alteridade presente no discurso de dominação racista, utilizando o mito de Narciso apresentado pela Grada e a tese Pactos Narcísicos no Racismo, de Cida Bento. Além disso, a finalidade de propor o diálogo entre Grada Quilombo e Sidney Amaral é expor a experiência ou a ausência da experiência da fala em espaços que os negaram tal direito. Narciso e Eco faz parte da performance Luzes da Grada Quilombo, que foi apresentada no ano de 2019 na Pinacoteca de São Paulo. A artista ela se apresenta cercada por meia dúzia de microfones e durante a performance a Grada ela é uma contadora de histórias e recria a tradição africana da oralidade. A primeira história contada é o mito de Narciso e Eco. A Grada estabelece uma relação entre o mito e a sociedade centrada que vivemos, centrada no sentido de direcionar todas as perspectivas ao si, onde existe uma negação de todo o espaço ao redor e a reprodução do mundo em uma imagem de si próprio. Esse fenômeno, como Grada pontua, não é falta de conhecimento do exterior, mas sim um exercício de poder consciente, que decide e que pode escolher o que não saber. De acordo com Michel de Oliveira, no artigo Reflexos de Narciso, traços do arquétipo mítico psicanalítico nos selfies, Narciso cresceu indiferente aos sentimentos alheios e rejeitou os sentimentos da ninfa Eco, que, revoltada pela rejeição, rogou aos deuses que o castigassem por não ter correspondido ao seu amor. Momentos depois, Narciso ele sente sede, vai em busca de água em um lago e se depara com o próprio reflexo. E para que a sua própria imagem não turvasse, não se movesse, Narciso passou dias ao contemplá-la, sem comer, sem descansar, e como consequência ele emagreceu até a morte. Nos escritos de Ovídio, o poeta romano do século XVII a.C., Eco era retratada como uma ninfa que ajudava o deus Júpiter a se safar das infidelidades cometidas contra a esposa Juno. A deusa, revoltada com a ação de Eco, declarou: "A tua língua que me iludiu tanto, pouco poder terá no uso parvo da voz." E então a Eco foi amaldiçoada a apenas a repetir e não comunicar nada. Ao fazer o paralelo do mito de Eco e a performance de Grada, é possível relacionar a falta de fala de Eco com o simbolismo da artista ao falar utilizando vários microfones. Para Grada Quilombo, no livro Memórias de Plantação, a boca é um símbolo da fala e da enunciação, e ela pode ser usada como uma ferramenta de opressão racista, porque ela representa o que os brancos querem e precisam controlar, e por isso é severamente censurada desde a colonização até os tempos atuais. A Eco estaria para a mitologia grega como o negro está para a sociedade, sem produzir a própria fala, apenas comunicando o que é dito a ele. A importância da performance de Grada, ao se apresentar contando histórias e com o microfone para emancipar a própria voz, está exatamente na necessidade de ser ouvida. Assim como Francis Fanon diz no início de seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, que falar é existir para o outro, se a pessoa negra numa sociedade colonizadora não tem a ferramenta de fala, essas pessoas não existem nesses espaços. Segundo os relatos citados pela artista, a mulher escravizada no retrato Escrava Anastácia, feito em 1839, foi obrigada a usar um colar de ferro que, além de impossibilitá-la de comer, a impedia de falar. De acordo com Quilomba, há diferentes relatos que tentam decifrar o motivo da punição, dentre eles um denuncia ativismo político e auxílios em fugas de outros negros escravizados. Independente da razão do castigo, o que intriga é a escolha dele. Para além da alimentação, que já era negada aos povos escravizados, tapar a boca representa, assim como Quilomba pontua, o medo do colonizador de ouvir o outro. Quanto à percepção do outro, Maria Aparecida Silva Bento, psicóloga e ativista, decorre em sua tese Pactos Narcísicos no Racismo. A percepção da alteridade é um fenômeno universal e é certo que todas as culturas constroem categorias para conhecer, classificar e pensar o outro. No entanto, estudos vêm indicando que uma das particularidades dos esquemas de pensamento ocidental é conceber o outro como inferior com a finalidade específica de submetê-lo. Ainda segundo a autora, Freud
identifica o narcisismo como elemento que produz a preservação do indivíduo, mas também sendo este o que cria aversões sobre o outro. Ela destaca outro fator fundamental baseado nas relações raciais no Brasil, que está na gênese desse processo: o medo. A idealização da branquitude acontece por meio do medo do diferente e a manutenção de um sistema que privilegia seus iguais, ou seja, nesse sentido, Narciso. Grada Quilomba, em sua performance, faz alusão a Narciso como uma memória de um passado colonial que só se reproduz a si. A tese de Bento vai ao encontro da fala de Quilomba na seguinte passagem: a máscara vedando a boca do sujeito negro impede-o de revelar tais verdades das quais o senhor branco quer se desviar, manter a distância nas margens invisíveis e quietas. Por assim dizer, esse método protege o sujeito branco de reconhecer o conhecimento do outro. Uma vez confrontado com verdades desconfortáveis dessa história muito suja, o sujeito branco comumente argumenta não saber, não entender, não se lembrar, não acreditar ou não estar convencido. Essas expressões desse processo de representação na qual o sujeito resiste, tornando consciente a informação inconsciente, ou seja, alguém quer fazer e manter o conhecimento desconhecido. Ainda sobre performance Narciso e Eco, da Quilomba, o artista visual brasileiro Sidney Amaral, em 2014, produziu a obra Gargalheiras, Quem Falará por Nós. A aquarela sobre papel retrata o próprio artista de perfil, com pose confiante. Na obra, ele se apresenta nu com uma gargalheira no pescoço. A gargalheira é uma espécie de coleira feita de metal ou madeira, com corrente para prender o sujeito escravizado, muitas vezes como punição por tentativa de fuga. Entretanto, na gargalheira do artista, há 4 microfones que parecem aguardar a fala do homem. De acordo com o próprio artista, pessoas negras lidam com a questão de dar a voz. Quem dá a voz para o negro? Ele questiona. As pessoas sempre te estereotipam, mas nunca colocam você como protagonistas para falar. Tanto na performance de Quilomba e aquarela de Sidney Amaral, a necessidade da fala se faz presente. Apesar da diferente nacionalidade dos artistas, eles apresentam questões em comum. Isso aponta que, apesar da hierárquica histórica dos países, a condição do sujeito negro é compartilhada. Portugal é um país com histórico imperialista, colonizador e racista, e o Brasil, que foi colonizado, também é estruturalmente racista. Assim como Quilomba afirma no capítulo As Políticas Espaciais de seu livro, ser observada e questionada quanto à sua existência em um território é uma forma de controle, porque esperam que o sujeito negro justifique sua presença em um território branco. Apesar de o Brasil ter a maior parte da população composta por negros e pardos, a terra brasileira teve a narrativa invertida. Logo, colonizadores interpretam que a terra pertence a eles e, portanto, devem cuidar para que os outros não tomem o que eles dizem ser deles. Ou seja, tanto Grada Quilomba quanto Sidney Amaral, em suas obras, experienciam a prática da fala em espaços que sempre os negaram tal direito. Por fim, a relevância da performance de Grada, desde a escolha do nome até o tema apresentado, está na atualidade da pauta, pois apesar de serem questões históricas, se fazem presentes nos dias atuais e atravessam questões territoriais quando se trata do corpo negro na sociedade racista. Essas pautas abrem discussões para feridas coloniais que devem ser expostas com a finalidade de uma solução, uma cura, e desse modo mapeiam um caminho para um pensamento e ação decolonial. Obrigada!